Imagine um mundo onde o Sol não é apenas uma estrela, mas um Deus navegando em uma barca dourada, enfrentando serpentes gigantes no submundo. Um mundo onde o chão que você pisa é um Deus rindo, e o céu é uma deusa coberta de estrelas, engolindo o sol toda noite só para dá-lo à luz de novo ao amanhecer. Esse era o Egito Antigo, uma civilização onde os deuses não estavam distantes, lá em cima, em algum Olimpo intocável. Eles estavam em tudo, no Nilo que inundava as terras, nos gatos que rondavam as casas, nos ventos que sopravam o deserto. Bem-vindos ao panteão egípcio, um universo de mitos, magia e mistério que guiou uma das culturas mais incríveis da história. Os egípcios não viam seus deuses como abstrações. Para eles, essas figuras eram reais com personalidades, dramas e poderes que explicavam o mundo. Era um politeísmo rico e dinâmico, com dezenas, às vezes centenas, de divindades, cada uma com seu papel. Alguns deuses eram cósmicos, como Ra, que trazia o sol, ou Nut, que formava o céu. Outros eram mais próximos, como Bes, o protetor das casas, ou Tauaret, que ajudava as mães no parto. E o mais fascinante, esses deuses mudavam com o tempo. Um deus pequeno de uma cidade podia virar o rei do panteão como Amon, ou se fundir com outro, como Ra, e Amon se tornando Amon-Ra. Era um sistema vivo, refletindo as crenças, os medos e os sonhos de um povo que viveu por mais de 3.000 anos. Por que os deuses eram tão importantes? Porque o Egito dependia do equilíbrio, ou como eles chamavam, Ma'at. Sem os deuses, o sol não nasceria, o Nilo não encheria e o caos reinaria. Os faraós governavam como filhos de Horus ou Ra. Os sacerdotes faziam rituais para afastar Apófis, e até o povo comum rezava a Bastet para proteger seus lares. A religião egípcia não era só espiritualidade, era a base da sociedade. Templos como Karnak, em Tebas, ou o de Ísis, em Philae, eram centros de poder, economia e cultura. E os mitos? Eram histórias que explicavam tudo. Por que o sol se move? Por que a morte existe? Por que o mundo precisa de ordem? Então, o que vamos fazer hoje? Vamos mergulhar nesse panteão e conhecer os 25 deuses mais importantes do Egito Antigo. Não são todos. O panteão completo tem muito mais de deuses locais a espíritos menores, mas esses são os grandes nomes, os que moldaram a mitologia e a história. Vamos começar com os deuses que criaram o mundo e o iluminam, como Ra, e depois descer ao submundo com Osíris e Anubis. Passaremos pelo caos de Sete, pela sabedoria de Tot, e até pelos deuses do povo, como Bes. Cada um tem uma história, um símbolo, um templo, e às vezes, um lado sombrio. Pense nisso. Enquanto outras culturas tinham deuses distantes, os egípcios os viam como parte da vida. Ra não era só o sol, ele era o calor que fazia o trigo crescer. Anubis não era só um juiz, ele era o guia que levava sua alma ao além. E Hathor, ela era a música que tocava nas festas e o amor que unia famílias. Esses deuses tinham rostos, falcões, chacais, leoas, escaravelhos, porque os egípcios viam o divino na natureza. Um falcão voando alto era Horus, um crocodilo no Nilo era Sobek. Até o humilde escaravelho rolando esterco era Khepri, o renascimento. E os mitos são épicos. Tem traição, como Sete matando Osíris. Tem vingança, com Horus enfrentando Sete. Tem amor, com Ísis juntando os pedaços do marido. E tem até humor, com Bes assustando espíritos com sua cara feia. Essas histórias não eram só entretenimento. Eram lições. Mostravam que a vida é um ciclo, como o sol de Ra, e que a morte não é o fim, graças a Osíris. Mostravam que o caos, como Apófis, sempre espreita, mas pode ser derrotado. Hoje esses deuses ainda nos fascinam. O olho de Horus vira tatuagem. As pirâmides ligadas a Ptah e Ra atraem milhões. Até os gatos de Bastet têm um eco nos nossos pets. Então, prepare-se. Vamos cruzar o deserto, navegar o Nilo e entrar no submundo. Vamos conhecer os deuses que fizeram do Egito um lugar de maravilhas e que ainda ecoam no nosso imaginário. Primeiro vamos ao começo de tudo, os deuses do sol e da criação.
No Egito Antigo, o sol não era só luz, era vida, poder, um deus. E quem melhor para começar do que Ra, o rei do céu? Com cabeça de falcão e um disco solar brilhando acima, Ra era o criador. Os egípcios diziam que ele surgiu das águas do caos, trazendo o mundo à existência. Todo dia ele navegava em sua barca solar, cruzando o céu azul. Mas à noite, a aventura ficava séria. Ra descia ao submundo enfrentando Apófis, a serpente do caos que queria engoli-lo. Ele sempre vencia. Por isso, o sol nascia de novo. Em Heliópolis, seu templo era o coração da fé, e os faraós se chamavam seus filhos. Mas Ra não reinava sozinho. Com o tempo, ele se uniu a Amon, virando Amon-Ra, uma força ainda maior. Ra era o sol em sua glória, o começo de tudo, e então vem Amon, o deus oculto. Diferente de Ra, você não o via. Ele era o ar, o vento, o invisível. Começou pequeno em Tebas, mas no novo império virou o rei dos deuses. Com chifres de carneiro e uma coroa de penas, Amon simbolizava o poder supremo. Seu templo em Karnak era gigantesco, com colunas que pareciam tocar o céu. Sacerdotes ricos o adoravam, e quando se fundiu com Ra, Amon-Ra virou o deus dos faraós e da criação. Ele não brilhava como o sol, mas sua força estava em todo lugar. Amon era o mistério que sustentava o mundo. Por fim, Khepri, o sol nascente. Imagine um escaravelho, aquele besouro que rola esterco pelo deserto. Para os egípcios, ele era sagrado. Khepri, com corpo de homem e cabeça de escaravelho, empurrava o sol ao amanhecer como o besouro rola sua bola. Ele era um aspecto de Ra, mas focado na renovação. Enquanto Ra cruzava o céu, Khepri era o renascimento, o começo de cada dia. Os escaravelhos viraram amuletos de vida nova, usados até em múmias. Em Tebas e Heliópolis, Khepri era adorado como o ciclo eterno, morte e ressurreição em um só. Juntos, Ra, Amon e Khepri formavam o poder do sol. Ra o fazia brilhar, Amon o tornava divino e Khepri o trazia de volta. Sem eles, o Egito não teria luz, calor, nem esperança. Esses deuses não eram só mitos, eram o ritmo do dia, a promessa do amanhã. Templos brilhavam em seu nome, e seus símbolos, o disco solar, as penas, o escaravelho, marcavam a cultura. Agora, com o céu iluminado, vamos olhar para ele. Quem segura o mundo? Os deuses cósmicos vêm aí, deuses da terra e do céu. O Egito não tinha só o sol, tinha o céu e a terra, e eles eram deuses. Primeiro, Nut, a deusa do céu. Imagine uma mulher arqueada sobre o mundo, o corpo coberto de estrelas. Era ela. Todo dia Nut engolia o sol ao pôr do sol e o dava à luz ao amanhecer. Mãe de Osíris, Ísis, Set e Néftis, ela era o firmamento que abraçava tudo. Os egípcios a viam como um teto protetor, pintada em caixões para guiar as almas. Nut não era só beleza, era o ciclo do tempo, a noite virando dia. Sem ela, o sol de Ra não teria onde viajar. Uma deusa celestial, essencial. Abaixo dela, Geb, o deus da terra. Com pele verde ou coberto de plantas, ele era o solo fértil do Egito. Pai dos mesmos deuses que Nut, Geb sustentava a vida, o trigo, as palmeiras, o Nilo. Diziam que seu riso causava terremotos, um toque de poder na calma da terra. Ele e Nut eram amantes, tão unidos que o mundo quase não nasceu. Mas alguém os separou. E essa é a próxima parte da história. Geb era o chão sagrado, o fundamento de tudo no Egito. Esse alguém foi Shu, o deus do ar. Filho de Ra, Shu era leveza e luz, com uma pena na cabeça. Sua missão? Separar Nut e Geb. Ele ficou entre eles, os braços erguidos, segurando o céu para criar espaço para a vida. Shu era o vento que você respira, o ar que refrescava o deserto. Sem ele, céu e terra colapsariam, sufocando o mundo. Em Heliópolis, ele era adorado como o sopro divino, o equilíbrio entre cima e baixo. Shu não brilhava, mas mantinha tudo no lugar. E ao lado dele, Tefnut, a deusa da umidade. Com cabeça de leoa, ela era a chuva, o orvalho, a água que caía do céu. Irmã e esposa de Shu, Tefnut completava a criação.
Juntos, geraram Nut e Geb. Ela podia ser feroz, como uma tempestade, mas era vital. No deserto egípcio, a umidade era rara e preciosa, e Tefnut a trazia. Os mitos dizem que ela fugiu uma vez, mas Ra a trouxe de volta. Uma deusa selvagem, mas necessária. Nut, Geb, Shu e Tefnut formavam o cosmos egípcio. Nut cobria, Geb sustentava, Shu separava, Tefnut molhava. Eram a estrutura do mundo. Céu estrelado, terra verde, ar fresco, chuva viva. Templos os honravam e suas imagens apareciam em tumbas, lembrando que a vida vinha dessa harmonia. Sem eles, o sol de Ra não teria palco. Agora que o céu e a terra estão prontos, vamos conhecer uma família que mudou tudo. Uma história de morte, amor e vingança. Osíris e seus parentes estão chegando. Osíris e a família do submundo. Agora entramos no submundo, onde a morte vira vida. Primeiro, Osíris, o deus que venceu o fim. Ele era o rei perfeito, justo, bondoso, com pele verde como a terra fértil e uma coroa, Atef. Mas seu irmão Sete tinha inveja. Num plano cruel, Sete o matou, cortou seu corpo em pedaços e os espalhou pelo Egito. Sua esposa Ísis o trouxe de volta com magia, mas só por um tempo. Ressuscitado, Osíris virou o senhor do submundo, julgando as almas dos mortos. Ele segurava um cetro e um chicote, símbolos de poder eterno. Os egípcios o viam como a promessa da vida após a morte. Por isso, mumificavam seus corpos. Osíris não era só tragédia, era esperança. Ísis, sua rainha, é a estrela dessa história. Deusa da magia e da maternidade, ela tinha asas de falcão e um trono na cabeça. Quando Sete destruiu Osíris, Ísis juntou cada pedaço dele, chorando sobre o corpo até a magia funcionar. Ela não parou aí, protegeu o filho, Horus, de Sete e o criou para vingar o pai. Adorada em Philae, seu culto chegou até Roma como a mãe ideal. Ísis era esperta, enganando até Ra para aprender seu nome secreto. Ela unia força e amor, uma deusa que nunca desistia. Horus, o filho, é o herói. Com cabeça de falcão, ele era o deus do céu e da realeza. Nascido para enfrentar Sete, Horus lutou pelo trono do Egito. Na batalha, perdeu um olho, mas Thoth o restaurou. Esse olho de Horus virou símbolo de proteção, usado em amuletos e tumbas. Todo faraó era Horus vivo, seu espírito na terra. Ele venceu Sete, trazendo justiça ao mundo. Em Edfu, seu templo celebrava essa vitória. Horus era coragem e poder, o falcão que voava alto. Juntos, Osíris, Ísis e Horus formam a família do submundo. Osíris reinava nos mortos, Ísis os salvava, Horus os vingava. Sua história é o coração da mitologia egípcia: traição, ressurreição, triunfo. Os egípcios viviam esse ciclo. A morte de Osíris era o Nilo secando. Sua volta era a cheia trazendo vida. Templos como o de Abidos honravam Osíris, enquanto Ísis e Horus apareciam em tumbas, guiando almas. Eles não eram só deuses, eram a prova de que o fim podia ser um recomeço. Mas quem causou todo esse drama? O caos está chegando com Sete e seus aliados. Deuses do caos e da dualidade. O Egito amava a ordem, mas o caos tinha seu lugar e seus deuses. Primeiro Set, o vilão complicado, com uma cabeça estranha, talvez de Aardvark ou algo inventado. Ele era tempestades, desertos e destruição. Set matou Osíris por ciúme, cortando-o em pedaços e espalhando-os pelo Nilo. Mas ele não era só maldade. Na barca de Ra, Set enfrentava Apófis, protegendo o sol. No deserto era adorado como guardião contra inimigos. Em templos como Nakada, seus seguidores o viam como força bruta. Set era dualidade, assassino de Osíris, mas aliado de Ra. Um deus que os egípcios temiam e respeitavam, prova de que o caos podia ser útil. E então Apófis, a serpente do mal puro. Diferente de Set, ele não tinha templos nem adoradores. Era o inimigo. Uma cobra gigante no submundo, Apófis tentava devorar o sol de Ra toda a noite.
Se vencesse, o mundo acabaria na escuridão. Os sacerdotes faziam rituais para bani-lo, queimando imagens suas e recitando feitiços. Ele não tinha forma fixa, só caos, o oposto de Ma'at, a ordem divina. Apófis vinha das águas primordiais, um eco do nada antes da criação. Ra e Sete o derrotavam sempre, mas ele nunca desistia. Era a ameaça eterna, o pesadelo que mantinha os egípcios alertas. Sete e Apófis juntos mostram o lado sombrio do panteão. Sete era o caos com propósito, destruidor, mas protetor. Apófis era o caos sem fim, puro, selvagem, inútil. Os egípcios não os adoravam como a Osíris ou Ísis, mas os reconheciam. Sete tinha altares no deserto, onde sua força era necessária. Apófis tinha só desprezo, com rituais para afastá-lo. Suas histórias, Sete contra Osíris, Apófis contra Ra, eram lembretes de que a ordem precisava lutar para sobreviver. No Egito, o caos não era só vilão, era parte do equilíbrio. Esses dois moldaram o mundo egípcio de um jeito torto. Sete deu a Horus um inimigo a vencer, tornando-o o herói. Apófis deu a Ra um desafio provando seu poder. Sem eles, os mitos seriam menos vivos. Agora, com o caos solto, quem cuida dos mortos e da justiça? Vamos ao submundo com Anubis e seus aliados. Guardiões da morte e da justiça. No Egito, a morte não era o fim, era uma jornada, e esses deuses a guiavam. Primeiro, Anubis, o guardião sombrio. Com cabeça de chacal, ele vigiava os mortos. Os chacais rondavam cemitérios, então ele ganhou essa forma. Anubis cuidava da mumificação, preparando corpos para a eternidade. No submundo, pesava o coração das almas contra a pena de Ma'at numa balança. Se fosse leve, você ia ao paraíso. Se pesado, era o fim. Em tumbas, sua imagem protegia os corpos. Misterioso, mas justo, Anubis era o guia que ninguém queria encontrar cedo, mas todos precisavam. Depois, Ma'at, a deusa da ordem. Ela era a verdade, a justiça, o equilíbrio, tudo que mantinha o mundo girando. Com uma pena na cabeça, Ma'at era simples, mas vital. Sua pena na balança decidia seu destino após a morte. Os faraós juravam governar por Ma'at, evitando o caos de Apófis. Ela não tinha templos enormes, mas estava em toda parte, nos tribunais, nos rituais, nas leis. Ma'at era o ideal egípcio, um mundo onde tudo fazia sentido. Sem ela, o sol de Ra cairia e o Nilo secaria. Por fim, Néftis, a sombra do submundo. Irmã de Ísis, ela era a deusa do luto e das trevas. Com asas como Ísis, Néftis ajudou a ressuscitar Osíris, chorando sobre seus pedaços. Ela protegia os mortos ao lado de Anubis, vigiando múmias e tumbas. Menos famosa que Ísis, Néftis era a tristeza necessária, a que dava valor à vida. Em templos e caixões aparecia como guardiã silenciosa. Uma deusa quieta, mas forte, completando o trio da morte. Anubis, Ma'at e Néftis governavam o além. Anubis preparava e julgava, Ma'at definia o padrão, Néftis consolava. Juntos tornavam a morte um caminho, não um abismo. Os egípcios viviam para esse julgamento. Mumificavam corpos, escreviam feitiços, tudo por Ma'at. Esses deuses apareciam em tumbas, guiando almas ao campo de juncos, o paraíso de Osíris, com o submundo em ordem. Quem protege os vivos? Deusas da proteção e da vida. No Egito, a vida precisava de guardiãs, e essas deusas a defendiam com força e graça. Primeiro, Bastet, a deusa dos gatos. Com cabeça felina, ela protegia o lar, a família e a alegria. Bastet veio de Sekhmet, a leoa guerreira, mas virou uma deusa gentil. Os egípcios amavam gatos por causa dela. Matá-los era crime. Em Bubastis, seu festival lotava as ruas com dança e música. Templos mumificavam gatos em sua honra, e sua imagem aparecia em casas. Bastet era o calor do lar, a paz de um ronronar. Quem tem um gato sabe, ela ainda vive. Depois, Sekhmet, a leoa feroz. Deusa da guerra e destruição, ela tinha cabeça de leoa e um disco solar.
Ra enviou para punir humanos rebeldes, e ela quase acabou com tudo, bebendo sangue em fúria. Para pará-la, Ra tingiu cerveja de vermelho. Ela bebeu, achando que era sangue, e caiu no sono. Sekhmet também curava, trazendo equilíbrio entre morte e vida. Em Mênfis, seus sacerdotes eram médicos. Ela era fogo puro, uma deusa que ninguém queria enfrentar, mas todos respeitavam. Por fim, Hathor, a alegria viva. Deusa do amor, música e maternidade. Ela usava chifres de vaca com um disco solar. Chamada Senhora do Sicômoro, Hathor era a vida em festa, dança, canções, romance. Em Dendera, seu templo ecoava com celebrações. Ela protegia mulheres e guiava os mortos, um eco de Nut e Ísis. Hathor era o oposto de Sekhmet, onde uma destruía, a outra criava. Os egípcios a viam como a mãe do mundo, trazendo luz aos dias duros. Bastet, Sekhmet e Hathor cuidavam da vida. Bastet dava paz, Sekhmet força, Hathor amor. Eram faces do feminino egípcio, delicadeza e poder juntas. Seus templos de Bubastis a Dendera pulsavam com oferendas. Gatos, leões e vacas a simbolizavam, mostrando como a natureza inspirava seus cultos. Com a vida protegida, quem a cria? Criadores e artesãos divinos. No Egito, criar era arte, e esses deuses eram mestres. Primeiro, Ptah, o gênio de Mênfis. Ele não precisava de mãos, criava com pensamento e palavras. Com um gorro azul, cajado e anque, Ptah moldou o mundo do nada. Os egípcios o viam como o arquiteto divino, o pai das pirâmides e das estátuas. Artesãos e construtores o adoravam, pois ele inspirava cada cinzelada na pedra. Em Mênfis, seu templo era o centro da criação. Dizem que até Ra veio dele. Ptah era silencioso, mas poderoso, um deus que pensava o universo à existência. Sem ele, o Egito não teria suas maravilhas. Depois, Khnum, o oleiro do Nilo. Com cabeça de carneiro e chifres curvos, ele trabalhava na roda de barro. Khnum moldava os humanos, dando forma a cada corpo e soprando vida neles. Em Elefantina, controlava as cheias do Nilo, trazendo lama fértil para suas criações. Os egípcios o viam como o artesão da humanidade. Cada bebê era obra sua. Templos o mostravam girando a roda, um deus prático e paciente. Khnum era a terra viva, transformando barro em pessoas, um criador que sujava as mãos. Ptah e Khnum eram os fazedores do Egito. Ptah criava com a mente, o plano, a ideia, o divino abstrato. Khnum usava as mãos, o barro, a água, o trabalho físico. Juntos, davam forma ao mundo e à vida. Em Mênfis, Ptah reinava entre os escultores. Em Elefantina, Khnum entre os agricultores. Seus símbolos, o cajado, o carneiro, apareciam em tumbas e altares. Eles não brilhavam como Ra, mas construíam o que Ra iluminava. Com o mundo feito, quem o anima? Deuses da natureza e da guerra. O Egito vivia da natureza e da luta, e esses deuses eram seus campeões. Primeiro, Sobek, o crocodilo do Nilo. Com cabeça de réptil e corpo humano, ele era a força bruta das águas. Sobek controlava o rio, trazendo fertilidade com as cheias. Mas cuidado, ele também mordia. Os egípcios o temiam e respeitavam, criando crocodilos vivos em templos como Kon-Ombo. Lá, os répteis eram alimentados e mumificados em sua honra. Sobek era o poder selvagem da natureza, o Nilo que dava vida, mas podia levar embora. Pescadores e agricultores o adoravam, pedindo proteção contra suas próprias águas, um deus de dentes afiados, mas vital. Depois Montu, o falcão da guerra. Com cabeça de falcão e disco solar, ele era o espírito dos campos de batalha. No Alto Egito, Montu dava força aos faraós guerreiros, como os da 11ª dinastia. Em Tebas e Armant, seus templos brilhavam com oferendas de armas e estandartes. Ele não era sutil como Thoth ou majestoso como Ra. Montu era ação, o grito de vitória no deserto. Os egípcios o viam como o calor da luta, o deus que empurrava exércitos à glória. Falcões voando alto o simbolizavam prontos para atacar.
Montu era o guerreiro que o Egito chamava em tempos de sangue, Sobek, e Montu governavam forças cruas. Sobek era a natureza indomada, o rio que nutria e matava. Montu era a guerra controlada, a força que defendia e conquistava. Seus templos, de Komombo a Armant, mostravam o equilíbrio egípcio, vida e morte, paz e luta. Crocodilos e falcões os marcavam, ecos do Nilo e do céu. Eles não criavam como Ptah, mas mantinham o mundo vivo e forte. Com a natureza e a guerra em jogo, quem protege os simples? Deuses do povo. No Egito, os deuses não eram só para faraós. O povo tinha seus protetores. Primeiro, Bes, o anão divertido. Baixo, feio, com língua de fora, Bes era o guardião do lar. Ele espantava espíritos maus com sua cara assustadora e protegia partos e crianças. Grávidas e mães o amavam. Seu rosto aparecia em camas, espelhos e amuletos. Diferente de Ra ou Osíris, Bes não tinha templos enormes. Ele vivia nas casas trazendo alegria e segurança. Dançarinos o imitavam em festas e sua imagem era pura energia. Bes era o herói do dia a dia, prova de que até o feio podia ser divino. Depois, Taweret, a hipopótamo maternal. Com corpo de hipopótamo, patas de leoa e rabo de crocodilo, ela parecia assustadora, mas era pura bondade. Taweret protegia mulheres grávidas e partos, um escudo contra o perigo. Os egípcios a chamavam com amuletos em forma de hipopótamo, pedindo um nascimento seguro. Em Tebas, aparecia em altares caseiros. Ela era força bruta virada para o amor, uma deusa que as mães comuns abraçavam. Taweret mostrava que o divino estava nos momentos simples. Um bebê nascendo, uma família crescendo. Bes e Taweret eram os deuses do povo. Bes dava risadas e proteção. Taweret cuidava da vida nova. Não tinham a pompa de Amon ou a glória de Montu, mas eram essenciais. Seus símbolos, o anão, o hipopótamo, marcavam casas, não palácios. Eles fecham nosso panteão com um toque humano. E aí está, os 25 deuses do Egito Antigo. Ra iluminava o céu, Osíris reinava no submundo, Sete trazia o caos, Anubis julgava as almas, Bastet protegia os gatos, Ptah moldava o mundo, Sobek rugia no Nilo. De Nut esticada nas estrelas, a Bes dançando nas vilas, cada um tinha seu lugar. Esses mitos, traição, vingança, criação, mostram como os egípcios viam a vida, um ciclo de ordem e luta. Ainda hoje, o olho de Horus vira tatuagem, as pirâmides ecoam Ptah e os gatos carregam Bastet. Qual te marcou mais? O poder de Ra, a fúria de Sekhmet ou a simpatia de Bes? Essa jornada foi só o começo. Quer mais mitologia? Inscreva-se no canal e curta o vídeo para apoiar. Deixe nos comentários seu deus favorito. Quem sabe ele ganha um vídeo só dele. Até a próxima. Que Maat traga equilíbrio ao seu dia.